Salve, salve, rapaziada ligada em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e mais uma vez estamos aqui para papear sobre o Alvinegro de Porangabuçu. Convido vocês também a entrar nessa conversa e participar com a gente. Hoje, comigo, João Bandeira Neto, editor-chefe aqui do Jogado, Diário do Nordeste. Opa! Satisfação ter você Tudo aqui, bem, Bandeira. Samuel? Belezinha, boa noite né? para todo mundo que está acompanhando o nosso Se apresente Cearacast. às pessoas. É sempre um prazer né? estar aqui no Cearacast. A gente entra nesse universo do Alvinegro aí, semanalmente, para debater e comentar. É sempre um prazer. E ao lado de vocês dois, vamos nessa, vamos fazer história. Ora, e aí, do lado de quem, né? Sempre. Apresenta o rapaz. Como é que fala? Cabeça fria. Tapete vermelho pra ele, né? Coração quente, calma. Isso. Tudo bem, Samuca? Beleza, né? Beleza, Antero beleza. Neto, nosso narrador aqui do Sistema Verdes Mares, mais uma vez, grandíssima satisfação ter você Narrador, aqui. apresentador. Amigo de vocês, que é o mais Boa. importante. Amigo de vocês. Tudo bem, Samuca? Um abraço, Bandeira, todo mundo que tá acompanhando aqui já o nosso podcast. Engraçado, Samuel, assim, quando o Samuel... vamos gravar o podcast, tal, quando me colocou lá na escala, aí eu falei assim, ô Samuel, não tem nada pra falar, mas ao mesmo tempo tem um montão de coisa pra falar. Então acho que vai ser legal o episódio de hoje, porque vai ser bem isso, assim. Aparentemente, não tem tantas novidades no Ceará, mas ao mesmo tempo tem muito assunto pra gente conversar sobre o Alvinegro, viu? Tem muita coisa, a coletiva do João Paulo Silva rendeu muitos assuntos, né? Os detalhes que ele deu pra gente, juntamente com o Padua Sampaio, na hora que ele vai falar que precisa uma reformulação, e aí ele fala sobre esse jogo comemorativo, deixou os torcedores meio inflamados em relação ao planejamento e à expectativa do Vozão de 2024. E é nesta toada que eu quero saber de vocês. A coletiva surpreendeu vocês? Era mais do que o esperado aquilo mesmo, já que não tem nenhum nome definido? Não veio nenhum nome certo aí, acertado de fato que o Ceará, que o João Paulo disse nessa coletiva. Como é que vocês avaliam essa coletiva nesta semana lá do João Paulo Silva? Olha, Samuel, eu acho que de forma bem direta, sem ficar em cima do muro, eu acho que é mais um retrato do que está sendo o Ceará ao longo de 23. É um time que o torcedor, quando espera alguma coisa, quando o torcedor espera algo que venha de positivo, o time vai lá e faz o mesmo. O Ceará fez o mesmo durante toda essa Série B, nem lutou para subir, nem para cair. O Ceará fez o mesmo e repetindo boa parte do script de futebol brasileiro de troca de treinadores, e ontem o Ceará fez o mesmo. Esperava-se um anúncio de nomes para a diretoria, esperava-se uma posição diferente, e o presidente e a diretoria repetiu um discurso, a gente acompanhava nas redes sociais da Verdinha, o quanto o Ceará fez apenas o protocolar. Isso aí chama atenção para algo que está muito enraizado no Ceará. E eu acho que para mim isso é muito a cara. É a sensação de que tá tudo certo. Ao convocar uma coletiva para anunciar um diretor de marketing e um jogo beneficente, as pessoas que estão no Ceará estão convictas que tá tudo certo. Que é isso mesmo. Isso é muito pouco, né? Isso é muito a cara do Ceará. Uhum. É você ver o time com um dos melhores orçamentos da Série B, patinando o campeonato inteiro ali no meio de tabela. E mesmo assim, você achar que tá tudo certo, que tá tudo bem, que é o momento de anunciar um jogo beneficente, que é o momento de você achar que aquilo ali vai agradar o torcedor, isso é muito sintomático. E para 2024, acende um alerta ainda maior, entendeu? Porque eu acho que quando você passa a imagem e a impressão de que, olha, 2023 passou, aconteceu, não conseguimos o acesso para 24, já estamos pensando, vai se manter isso. E aí você diz assim, cara, o que é que vai chacoalhar o Ceará? O que é que tem de bom, assim, pra você chegar num Cearacast daqui para 6 meses e assim, olha, aconteceu isso que mudou a cara do Ceará. O Ceará era outro, o antes e o depois do Ceará aconteceu naquela virada de chave. Eu não consigo visualizar uma virada de chave do Ceará. Eu acho, Bandeira, não é nem sendo advogado, porque nem precisa, do Ceará nem do João Paulo. Mas eu quero acreditar que porque para mim já começou a ser um pouco de demora. Se o Ceará quer fazer já 2024, o 2024 acontecer, que começa, acho que se não me engano, 17 ou 14 de janeiro com o Campeonato Cearense, que vai ter um peso muito grande para o time do Ceará. Uhum. Tão quanto teve em 2023, ele acaba perdendo, né? E o Fortaleza conquista o pentacampeonato, ele vai tentar impedir o hexa do time do Fortaleza. Isso. Então tem um peso muito grande. Mas se o Ceará quer fazer acontecer já no começo de 2024, eu acho que ele está um pouquinho atrasado agora. No entanto, contudo, todavia, mas porém,
como diria Dona Célia, minha grande professora de português nas Salesianas em Aracati, eu busco entender o lado do João Paulo. Se o Ceará for um time que teve erros recorrentes e, em certos momentos, erros intempestivos, ele até assumiu, que foi a demissão do Gustavo Morínigo, talvez essa demora, que eu estou entendendo como demora, seja algo que o Ceará está buscando alguém, um profissional, para que ele não erre. Talvez o Ceará esteja caprichando, buscando aquele nome ideal. Eu quero acreditar nisso. E não que ele está sem qual caminho seguir, ou ainda buscando o caminho. Essa é uma questão, esse é um primeiro ponto que me vem à mente quando eu falo com relação ao time do Ceará. E o outro, que eu tentando sair da obviedade de que a coletiva do João Paulo ela foi frustrante, como aconteceram outras no próprio 2023, lá em 2022, a época ainda com o presidente Robson de Castro, mas é porque se reclamava muito do Ceará, se reclamou muito do Ceará em 2022, de que as pessoas não apareciam, de que o Robson demorou muito tempo para vir a público, para falar. E aí eu tenho uma sensação de que o João Paulo, gente, é só uma sensação minha, uma sensação de que o João Paulo, ele quer mudar também essa perspectiva de ser um clube que esteja sempre ali, que um presidente que esteja sempre se comunicando, um presidente que esteja sempre trazendo, por menor que seja a informação, é ele quem vai falar para que não haja nenhum tipo de ruído. Mas aí, eu concordo com o Bandeira, que é o seguinte, você precisa entender o seu momento. A gente não está aqui para ensinar ninguém a comportamento, a gestão de crise, de imagem, essa coisa toda. Não, mas se você está em processo de reformulação, o próprio técnico diz, não, a gente está no processo de reformulação, na questão de jogador, não sei quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar. Você convoca uma coletiva e não dá mais detalhes sobre isso, eu não fico, opa, então o negócio vai começar agora. E não começa, aí você acaba dando mais lenha para a fogueira que já está muito alta. É isso. Então, nesse ponto, eu acho que foi uma falha. Só pegando nessa questão mesmo de momento. Mas também tem um outro lado, que de repente a gente pode estar vivendo um momento em que uma diretoria que vai se pronunciar mais, que vai falar mais, que vai ser dela, as informações sairão da própria palavra do presidente. E essa linha é muito tênue da comunicação. Muito, né? Porque muito. quando você não comunica, você afasta ainda mais e deixa que as pessoas falem por você. Isso. E quando você fala demais, você acaba passando a impressão que você só fala. E não que você faz. só fala, que você só fala e você não faz. E a forma como o Ceará se comunica, e a gente tem visto em vários momentos da história, ela apresentou muito disso. De dirigentes que chegavam em coletiva, batia no peito e dizia, olha, eu vou demitir, eu vou contratar, eu vou demitir jogador, vou assinar porque eu. A gente viu muito isso durante a gestão do Robson de Castro. E a gente entendeu que um dos momentos que levou ele a ser tão perseguido pela torcida foi muito porque ele personalizou a figura do Ceará na direção. Ele não dividiu funções com ninguém, era tudo Robson de Castro. E aí quando você vê o João Paulo, que tenta se desvencilhar o máximo possível daquela gestão, mas ele começa a falar muito sobre isso. E aí, meu amigo? É até minha dúvida. Torcedor que já vem calejado dos anos. Se isso não há semelhança com o Robson de Castro, por exemplo, essa troca de diretorias. Eram 16 diretores, passou para 8 e a gente vê que é o João Paulo que está resolvendo tudo. Ele que está à frente do futebol, ele que está à frente dos negócios do Ceará. Tem uma semelhança com o Robson nesse sentido? Que hoje talvez sim. Porque assim, se você falar hoje da direção do futebol, quem é a direção do futebol? É o João Paulo e é o Mancini. E o Mancini, exato. Porque não tem ninguém. Isso. Não tem mais ninguém. E aí eu acho que a gente tem que dar um tempo para saber que quando esses profissionais chegarem, qual vai ser a atuação do presidente. Como é que ele vai se portar, como é que ele vai se comportar. E a autonomia deles, né? A autonomia deles. Porque mesmo assim, Bandeira, é o João Paulo. Então não tem como. Por mais que você diga, não, vou trazer profissionais, vou trazer um CEO, vou trazer... Se você fosse para trazer alguém entregar a chave do clube, você não... Qual seria a função? Mas o João Paulo já vendeu várias vezes essa ideia. Mas eu não acredito. Ele já vendeu várias vezes essa ideia em entrevista. Eu não acredito Tanto porque é ele. Quando a gente perguntou, e aí no Jogada Primeiro Tempo, quando a gente entrevistou, eu perguntei,
João Paulo, é o seguinte, então você está contratando um CEO para vir gerenciar esse Ceará, mas você já garante a permanência do Mancini. Então você está contratando uma pessoa que está acima do Mancini, mas que essa pessoa ela não vai poder demitir o Mancini, porque você já acordou com ele. Então, assim, esse modelo estrutural de organização tem que ser muito bem revisto. Quando eu digo assim que eu não acredito, não estou dizendo que o presidente está mentindo. Mas eu não acredito pela questão de estrutura e ele ser a figura mais importante do clube. Se o clube obtiver sucesso, responsabilidades, méritos, melhor dizendo, do presidente. Se o clube não obtém sucesso, crítica para o presidente. É o nome dele, é a figura dele, é a responsabilidade dele. Por isso que eu não acredito sinceramente, que o João Paulo vai formar a diretoria e ele vai ficar como rainha da Inglaterra. E no futebol a gente já viu muito isso, né? A gente sabe o quanto futebol e em vários outros momentos é o ego, né? Ele vai delegar, ele vai delegar, mas eu acho que ele vai se responsabilizar pelo nome dele, pela figura dele, que não tem como, porque você não pode abrir mão de qualquer forma. Só para pontuar, por exemplo, Samuel, ainda nessa questão da defesa, você falou do jogo comemorativo, né? Do jogo beneficente. Só para pontuar a questão da defesa. O momento do Ceará ele é tão delicado para a tomada de decisão, por isso que eu estou com bandeira que você precisa ter algo assim mais que inflame a torcida no sentido assim da empolgação. Impacto, tipo, cara, eu contratei o Samuel Conrado para ser o meu camisa 10. Agora vai, aí o pessoal fica animado. Porque assim, o jogo beneficente ele é muito legal. E ele, inclusive na coletiva, eles falaram, né, de que corrige de repente um erro da não... jogo de despedida de alguns atletas. Também do clube, de uma prestação né? de homenagem àqueles jogadores. Corrige, e eu concordo. Mas será que era o momento? Isso. Aí você fica, ao mesmo tempo, colocando na balança assim, caramba, o Ceará não faz nada. Aí quando pensa, mas também não é o momento. Tá entendendo como é difícil essa balança? Como o Ceará tá num momento muito difícil? E que, Cantaré, como é que muda isso? Com o tempo e com algumas ações efetivas. Que o torcedor tenha pelo menos nesse momento, porque não tem outra coisa que não seja esperança de que o cenário vai mudar, de que o clima vai ficar mais tranquilo e que ele vai ter mais perspectivas, principalmente na questão do futebol. É isso, né? E a gente viu aí mais uma coletiva que fica aqueles cargos em aberto, né? O CEO, que é o diretor executivo, que ainda não foi anunciado no Ceará, tem também o executivo de futebol, que, segundo a nossa apuração, o Ceará está bem alinhado, já tem alguns nomes aí, mas que o Ceará estaria disposto a pagar uma boa quantia ao profissional que vai vir, um profissional realmente do mercado, que conhece o futebol brasileiro, mas não tem esse nome ainda. E, por outro lado, tem um coordenador de futebol, né? Que é o cara que vai fazer a ponte. O João Paulo disse que já está acertado, mas que para divulgar demora aí mais algumas semanas. Deve ser questões contratuais que o profissional deve ter com outra equipe. A gente não tem essa informação ainda, mas o Ceará está tentando montar o departamento de futebol e começando com o coordenador de futebol, né? Aquilo que tu disse, Bandeira, que tem um Mancini e aí os caras que estão acima dele tem um coordenador de futebol. Cadê o CEO? Na estrutura, ele é o que? Na pirâmide ele fica mais abaixo. Isso é muito ruim, assim, pro modelo organizacional e também de hierarquia, né? Porque você tá contratando um cargo acima do Mancini, só que o Mancini já tá bancado pro próximo ano. E aí vem muito a questão, que eu até destacava, da figura do momento para você fazer isso, né? A questão do jogo, a questão da ação, ela é muito importante, claro, mas você tem que ter o time da história, né? O torcedor do Ceará, ele tá vivendo basicamente esperando o final da Série B. É um campeonato que não vale mais nada. A cada novo jogo se repetem uns discursos dizendo que precisamos terminar com dignidade, o elenco precisa dar uma resposta, e aí o time vai se arrastando para um final melancólico. O final da Série B do Ceará é muito melancólico. E ontem, o João Paulo, na entrevista, me chamou muita atenção quando ele dizia assim, na quarta-feira. Verdade, né? perdão. Você pode estar escutando quando você quiser. Você está aí no seu podcast aí, dentro do seu carro, acompanhando. Na quarta-feira, quando o João Paulo falou, uma frase que peraí. Ele disse assim, não, mas futuramente vão lembrar de 2023 do Ceará como o ano em que ele foi campeão da Copa do Nordeste e não no ano que ele fracassou na Série B. Mas lembra, viu? Então é isso que vai ficar na memória do torcedor. Títulos são legais. Títulos é o que move o time. A sala de troféu de um clube é o seu santuário sagrado.
Mas você querer minimizar o estrago que foi 2023 com o título da Copa do Nordeste, o torcedor não vai engolir. E não engoliu, né? O torcedor não vai comprar essa ideia. É bom que isso fique bem claro, porque às vezes o presidente fala e aí fica como uma verdade absoluta. O torcedor não vai engolir que o título da Copa do Nordeste ofusque o quanto foi medíocre a campanha do Ceará na Série B. Ponto. Eu tô aqui ouvindo o Bandeira falar e quem tava na imagem talvez me via assim, olhando pro teto aqui, que eu tava pensando que eu tô aqui um morde-a-sopra total, né? Eu tava criticando tal, mas aí é porque é da nossa dá, profissão. cara. Não dá pra você escutar um... Não é nem esse ponto, não. Era outro ponto. Você tem toda a razão. Obrigado. Nesse caso, eu tô cansado de estar com razão. Jeito. Só nesse caso você tá com razão. Porque a gente tava falando da hierarquia lá, da pirâmide mas será da direção de futebol. Pô, mas será que a gente não tá olhando só o lado negativo, não, cara? Será que precisa ser os amiguinhos? Será que precisa ser um executivo de... Ai, não, porque o executivo de futebol pode vir aqui e não pode gostar do Wagner Mancini. Uhum. Mas esse cara vem para ser amizade ou para ser profissional? Eu sei que quando há uma relação mais próxima de conhecimento, é melhor. Mas, poxa, sinceramente, eu não vejo um impeditivo, não vejo como algo que, meu Deus do céu, não vai dar certo. Ah, não, contrataram aqui um coordenador, vai chegar o executivo e se o executivo não gostar do coordenador... Mas por que ele não pode gostar também? É uma situação tão complicada, Será Antônio? que precisa ser, desculpa a expressão, encaixado, né? não, da panela? Será que Isso. precisa ser? O executivo precisa ser amigo do coordenador, que o coordenador precisa gostar do treinador, que o treinador vai precisar gostar do jogador de futebol? Eu fico invocado com isso, É porque só uma pergunta, tá? os torcedores do Ceará eles estão tão inflamados com essa questão de vir dessa formação, porque, por exemplo, eu vejo muito torcedor falando que os caras não dão certo no Ceará. O cara faz muito sucesso em algum time, tipo o Jean Carlos da vida. O cara estourou no Náutico, mas quando vem pro Ceará, ele não consegue render aquilo. E quando os caras saem do Ceará, eles dão certo. Gabriel Lacerda acabou de ser campeão lá da Copa da Austrália, tá indo muito bem. Então tem essa sintonia. Por exemplo, pra Austrália, né? Que maldade, né? Mas dá. Nível Série B. Dá um descontinho, daquele pra jeito. Austrália. Mas E não aí- deixa ele ser um título. Aí o meu comparativo é com o PC Guzmão. Porque o PC Guzmão, ele fez um bom trabalho no Ceará em outro período. Uhum. 2012, Em outra né? função, 2011, inclusive, ele foi né? campeão, conseguiu acesso, melhor dizendo, do Ceará da Série B para a Série A, e ele volta e aí tem essa rusga com alguns jogadores, tem a rusga com o Gustavo Morínigo, né? Que ele sai e aí a esposa de fulano vai lá comentar, não sei o quê. Essa situação é do Ceará? Tá entranhada no Ceará? Porque fica meio com essa coisa de... Eu acho que tem duas coisas aí, mística, Samuca. né, no Ceará. É muito, muito pertinente, que de fato se comenta muito isso. Eu acho que tem duas coisas, assim. Jogador que dá certo aqui, não dá certo aqui, dá certo em outro lugar, isso acontece em toda a temporada aos montes. Talvez nos últimos tempos, porque não deu muito certo pro time do Ceará, as duas últimas temporadas. Mas, por exemplo, o Vina, a melhor temporada do Vina foi aqui, da carreira dele. Eu posso pegar também, a gente pode pegar vários exemplos de jogadores que não deram certo em outros clubes e chegaram aqui, o cara foi bem pra caramba. Num passado, um pouquinho, o próprio Luiz Otávio, todo mundo lembra daquele pacotão, né? Lembra, João Bandeira? Terminava o campeonato com... Os jogadores, todos eles estouraram aqui. Luiz Otávio, Richardson, O Valdo, o goleiro, né? O Everson. O Everson. Então a gente também tem esse lado. Tem um outro lado bom também, né? Agora, eu não sou, e falo isso com a maior tranquilidade do mundo, sou nenhum expert em futebol das 4 linhas, o que a gente estuda, a gente ouve, pelo menos eu gosto muito de conversar com as pessoas que estão dentro do meio, das pessoas que estudam mesmo o futebol. Quando você não tem uma estrutura e quando você não tem pessoas, a máquina não funciona. Uhum. A máquina não Eu acho funciona. que é muito isso. Talvez mesmo. por isso não deu liga. Porque você trocou muito de treinador. Quem foi que trocou muito de treinador? Foi uma gestão. Gestão feita por pessoas. E essa escolha acaba respingando lá no cara, acaba respingando lá no jogador. Eu acho que tem esses dois pontos aí. O Ceará, ele, ao longo dos anos, e dos últimos, ao longo dos anos, a gente faz um recorte, né, desse período de sucesso, né, que o Ceará viveu um momento muito bom. 5 anos na né? Série A, 5 anos na Série A, time bem estruturado, você viu o torcedor do Ceará acompanhando o time em grandes campanhas em Sul-Americana, mas a impressão que passa é que o Ceará, quando ele estava nesse auge dele, ele fez alguns contratos e firmou
movimentos de mercado que estão perdurando até hoje, né? Então, alguns jogadores, eles estão pagando um preço do que foi pago. Por exemplo, o Castilho, todo mundo vai voltar, mas não vende o Castilho, maior contratação, paga o tanto e o Castilho não joga. A culpa não é muitas vezes do jogador que chegou por esse valor, que talvez ele nem vale tudo isso. É aquela... O Ceará estava num momento que estava comprando tudo, que estava bem financeiramente. Fez uma aposta muito alta. E aí alta, você né? faz uma aposta desse tamanho porque o próprio empresário já cresce o olho. Opa, aquele time tá bem. Se fosse um outro momento, ele cobra 2, mas eu vou cobrar 10, se pagar, pagou. E aí você arrasta esse problema até o final do contrato. O Vina era um problema, entre aspas, quando ele passou a não render tanto. Aí ele se torna caro. Aí ele se torna problemático para a equipe. Não, então, eu acho que o Vina acabou... ele acaba não se encaixando mais... No perfil que o Ceará tentou montar pro ano. Porque o Ceará caiu, né? Exato. Porque aí você muda. E aí é um outro desafio é natural, porque você diminui a quantidade de sócio-torcedor. Isso. Você diminui a importância... Bilheteria, a sua marca... A sua marca desvaloriza valor. um pouco mais o valor da sua marca de patrocínio, que você não está na primeira divisão. Então o Ceará tem esse outro desafio, que é 2024... com mais um ano na Série B do Brasileiro. Só pra gente lembrar, você falou do Vina, eu lembro que era um pacotão de apresentação do Ceará. Lembra daquele Rogério, o Neymar do Nordeste? O Vina foi apresentado juntamente com ele. E o Rogério, que vinha do... Eu acho que os dois vinham... Não, o Vina vinha do Bahia e o Rogério acho que era do Vitória, uma coisa assim. O Vina jogou no Atlético Mineiro na temporada anterior. Foi no Atlético Mineiro. Foi. Não, eu sempre que a expectativa era, assim, o holofote era mais nos outros do que no Vina. Isso. E aí depois ele acaba se tornando um dos principais jogadores... desse período aí, né? E até essa situação de alguns jogadores... Principal. Por exemplo, tem o Vitória que também tem 3 atacantes lá que estavam no Ceará, né? E que não Samuel, renderam aquilo. Mas aí é aquela coisa que você falou. Eu falo toda a vida não jogar de segundo tempo. Chega o começo do ano. Aí João Bandeira, presidente do Ceará. Pessoal, contratamos aqui. O nosso ataque vai ser Oswaldo, Léo Gamalho, Yuri Castilho Matheus e Gonçalves. Matheus Gonçalves. E aí a gente vai ter também o o Oswaldo. Oswaldo aí. O Oswaldo pra armar o time pra esses 3 ataques. E logo atrás o Wellington Nem. O mundo cairia em Porangabuçu. O mundo cairia. Mas, assim, eu não tô dizendo que, esses caras são ruins. Não tô falando que esses caras são ruins, não. Mas são jogadores que... rodados, né? O Léo Gamalho já, inclusive, passou por aqui. O Yuri Castilho, nenhuma saudade. Uhum. O Matheus Gonçalves Raio era o jogador do segundo tempo. Botava ele titular, ele não jogava. Só jogava se fosse no segundo tempo, aumentando o decorrer da partida. Mas encaixou, meu amigo, futebol e vai embora. E eu acho o grande desafio do Ceará para 2024 porque o Ceará ainda viveu um 2023 com receitas milionárias. Nós estamos bagunçando o roteiro do Samuel Conrado. Nada que é isso, é isso mesmo. Que papo conversa, aqui. Bebendo uma aguinha dessa aqui, ó. Já era. Uma aguinha dessa aqui, nós vamos até mais tarde. Pronto, dando uma aguinha boa dessa aqui. Se fosse outro tipo de aí a gente podia seguir o roteiro. Mas como é uma água H2O mesmo? Mas assim, o grande desafio do Ceará para 24... é da boa, é da casa. Né? Essa é aquela lá, né? Aquela azulzinha lá, É né? boa. Qualidade. O grande desafio do Ceará para 2024... Podia patrocinar a gente, quero só deixar essa dica. Fica a dica aí, essa é boa, viu? Eu não vou deixar a Bandeira falar. O desafio do Ceará para 2024, e aí é aonde a gente vai ver como é que essa diretoria vai se sair, é quando você fizer a sua projeção orçamentária, né? Final do ano vai ter o balanço e a sua projeção orçamentária para 24. Porque o Ceará ainda desceu e jogou um 23 ainda muito com realidade de Série A, né? Com um orçamento bom, Sim. um orçamento nível Cuiabá? Era o time mais nível caro. Goiás, Isso. né? Times que estão... o Cuiabá na Série A e assim, você... Meio que para comparar os orçamentos. Então assim, você já viveu em 2023 uma realidade... Ainda bem, aquele primo rico que chegou. 2024 né? vai ser... 2024, você vai ter que botar o pezinho no chão. Você vai ter que saber agora chegar um diretor de futebol, chegar um executivo que faça menos com mais. Porque é fácil eu pegar um orçamento de 50 milhões e ir catando jogador para montar um time e subir. Outra coisa é você ter um orçamento, não vou nem pela metade, mas uns 60% do que foi 2023, e aí você saber gerir isso. Eu acho que o grande lance do Ceará vai ser esse. Eu acho que também por isso que essa demora nessa escolha, Exatamente. que tem que ter esse cuidado e realmente. Eu tô aguardando, Bandeira. Para mim, eu quero saber quem é o executivo de futebol. Eu sei que o diretor ele é importante, o coordenador tem uma função também muito importante no dia a dia com os jogadores,
Mas a figura do executivo, inclusive no organograma do Ceará, o diretor de futebol ele está acima do executivo. Isso. No entanto, o executivo ele é remunerado e o diretor de futebol não, é estatutário, né? Exatamente. Inclusive, o João Paulo vai ter que... É aqui de dentro. Vai ter que encontrar um cara aqui de dentro. E ele fez um convite e está esperando a resposta do profissional. Pronto, eu estou aguardando o executivo. Porque o diretor de futebol, por mais que ele seja daqui, e ele pode ter essa visão de mercado, essa visão, mas eu confesso que eu não conheço alguém do estatuto do Ceará, que tenha essa... Eu confesso que eu não conheço. Deve ter. Certamente tem algum estudioso, até porque tem um pessoal do análise de desempenho, essa turma fica estudando, Sim, pode sim. ser esse camarada. Mas o executivo me chama muita atenção, porque certamente vai ser um profissional de fora, como o próprio presidente falou, alguém habituado, alguém acostumado, alguém do mercado mesmo. E eu acho que esse cara vai ter uma função muito importante. E teve até conversa O com diretor que é o Praz, né? estatutário, né? O diretor de futebol é estatutário. Que está acima do executivo. E sabe que é isso que eu acho que me incomoda quando você pensa o Ceará, e até eu levantei isso pro João Paulo no dia lá. É essa amarração do estatuto do Ceará de você não poder remunerar o diretor. Que inclusive vai mudar, né? Mas pelo menos você vai viver o 24 assim. Sim. E aí você imagina convencer o Antero Neto. Antero, vamos ali trabalhar comigo? E aí tu vai ser o diretor de futebol do Ceará. Uma responsabilidade... Tu vai ter uma responsabilidade pra gerir um time, tu vai ter uma pressão da torcida, tu vai ser cobrado, e muito cobrado, pela mídia, pelo torcedor. Mas faz o seguinte, vou ganhar Antero. quanto, presidente? Faz o seguinte, cara, não dá pra pagar nada, porque o estatuto não permite. E assim, tu vai ter que se dedicar alguns dias da semana. Se tu trabalha com alguma coisa lá no jogar de segundo tempo, tu só vai poder ir lá 3 dias, porque 2 dias tu vai ter que estar acompanhando o time. Cara, a gente vive num mundo globalizado, capitalista, onde a gente tem que ser remunerado pelo que a gente faz. Não existe trabalhar por amor. Não existe diretor que trabalha por amor. Alguma compensação tem que ter. Seja de paixão, não tô querendo entrar no mérito de onde é que ele vai tirar esse dinheiro, jamais seria leviano da minha parte tentar insinuar qualquer coisa. Mas assim... No mundo de hoje, onde cada um tem a sua função, o mundo profissional, eu tô falando de profissional, não é qualquer um que chega ali, hoje eu sou aposentado, vou ali ser diretor do Ceará, não faço nada da vida, eu vou passar a vida toda consertando cadeira e vou agora ser... Não, o mundo profissional de quem trabalha, de quem se especializa nisso, você tem que ser. O Ceará tem uma Vozão Academy aí que vai formar profissionais para serem executivos. Mais uma vez, você tá muito bem hoje. Cara, eu vou embora. Mais uma vez, você foi muito bem. Tá de brincadeira. Sabe por quê, Johnny Flag? Porque a gente vê algumas pessoas assim, mas eu sou um apaixonado. Ninguém duvida da paixão, ninguém duvida do amor, ninguém duvida de que tem a melhor das intenções, ninguém duvida que tá fazendo de tudo para dar certo. Ninguém duvida isso. Só que no mundo profissional, muitas vezes isso não é o suficiente. Exato. Eu, Antero, eu era doido para ser jogador de futebol. E ninguém duvidaria do meu empenho, do meu desejo, mas eu não tinha capacidade para ser jogador de futebol. Então, se o Ceará conseguir unir o profissional com a paixão, é o mundo ideal. É um cara que entenda do clube, um cara que saiba como é que a torcida se sente, que sabe que tem um sentimento, e aí ele... tem o outro lado, que é o lado do conhecimento da função que ele vai exercer. Mas se a prerrogativa for só ser paixão, não é suficiente. Não é. Não é. Nesse quesito, não é. Eu vejo muito o pessoal falando, mas o time falta garra. Aí eu digo assim, falta só garra? Tá faltando só vontade. Cara, não é. Quando um time não ganha, ele pode, em algum momento, não ter o espírito vencedor, e isso é ruim, isso é mais um elemento. Mas ele não perde porque ele é mal treinado. Ele perde, aliás, porque ele é mal treinado. Porque o jogador não está em boa fase. Porque o jogador não está em boa forma. Preparo físico. Porque o time não tem tática. Ele não perde por isso. Porque se fosse só vontade, a gente pegaria os 11 torcedores mais apaixonados do Ceará, colocava a camisa e botava os caras para campo, que não perdiam uma. Mas não é só isso dentro de campo. E também não é só isso fora de campo. Não dá para você querer o profissionalismo e você não ter pessoa profissional naquela função. Que você possa remunerar. E a culpa não é nem da diretoria que tá aí. É porque o estatuto do clube não permite essa remuneração. Por isso que eu tô dizendo. Talvez o João Paulo vai ter que buscar mesmo esse cara, que eu acredito que tem, eu confesso que eu não conheço, mas deve ter alguém capacitado, que tenha feito os cursos na CBF, né? Que
Que possa... Talvez, vai ser, inclusive, a primeira. Vai ser o primeiro contato dele, que a gente não conhece ninguém. Aí sim, a gente não conhece ninguém que já tenha tido uma função do cargo de diretor de futebol e que esteja dentro do estatuto lá do Ceará para ser utilizado, para poder atuar. Né? E eu pensei que eu comecei o podcast, a gente comentando, e eu falando assim, eu acho que o torcedor ele precisa de qual é a virada de chave que a gente precisa para que esse torcedor acredite em tudo que é falado. E eu acho que seria essa reforma do estatuto, né? É para ontem, é uma necessidade para ontem de modernizar o clube, do clube se abrir para o mercado, de poder contratar profissionais, pagar bem, entendeu? O profissional ele tem que receber bem. Se ele tá dando resultado, caro não é um profissional, o caro é o que quem contratado e é ruim. Isso. Então o Ceará precisa se abrir para o mercado. O torcedor precisa votar, precisa ter voz, precisa escolher a gestão. Então, assim, eu acho que respondendo um pouco o que eu levantei no início, a grande virada de chave desse Ceará seria essa mudança estatutária. Seria essa aprovação no estatuto. Aí tu foi camisa 10, viu? Porque aí eu vou fazer o convite. Faça o convite. Há 2 episódios a gente entrevistou aqui o Antônio José Maria e também o Nilo Saraiva. Você acompanha no Cearacast. Tudo detalhado. Tá boiando no assunto sobre a reforma do Estatuto do Ceará? Muito bom. Fica aqui no Cearacast, vê aí os episódios que a gente tem. Muito bom. E aí o Nilo Saraiva falou melhor sobre isso. Quem tá no YouTube, né, nesse episódio de exatamente. hoje, vai ter um card no final do vídeo que você, né, João Madeira? Vai ter o cardzinho lá que você vai poder, isso no finalzinho do vídeo. Você que tá acompanhando TV Diário, vai no YouTube, youtube.com/. Jogada SVM. Show. É sucesso. Tá dado o recado. Que isso, cara. O time tá em sintonia, viu? Quem tá na rádio também, quem tá no rádio, podcast, aí no Spotify, no Deezer, no iTunes, também vai acompanhar. É sucesso demais. E aí a gente vai virar a chavinha, porque agora eu quero falar de nomes. Porque a gente tem aí o Ricardinho como possível assessor de futebol do Ceará, né? Já tá tudo acertado. Ele vai ser mais ou menos a figura do Marcelo Boeck. Como é que o Ricardinho vai chegar no Ceará? Isso meio que é desafiador, pode atrapalhar a imagem dele de ídolo do clube. Como é que vocês avaliam essa chegada do Ricardinho no departamento de futebol do Vozão? Eu acho excelente. Eu sou meu suspeito para falar, porque eu já até disse em outras oportunidades, assim, se você me perguntasse, Antero, quem seriam os ídolos do lado do Ceará que você escolheria, que você viu jogar, por exemplo, ou que você acompanhou, eu coloco o João Marcos e o Ricardinho. Porque eu até já expliquei em outros episódios aqui o que é que eu acho, o que é que eu considero um ídolo. Posso falar? Pode, fica à vontade. Eu nunca ouvi, diga lá. Nunca ouviu? Pra mim, Antero, pro cara ser ídolo, primeiro bola, e os dois jogaram muito. Uhum. Segundo, identificação com a torcida também. E tem outra postura, acho que pra mim é fundamental. Antero, eu não tô dizendo, por exemplo, Romário era um cara... Tinha os dois, mas não tinha o terceiro. Era extravagante, provocador, aquela coisa toda, tá? Mas eu tô falando assim, esse cara é muito bom pro futebol, mas no meu entendimento de ídolo, uma postura de representar a sua instituição, do respeito com o adversário, então eu coloco esses dois. Então eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou muito fã do João Marcos, sou muito fã do Ricardinho e já falei para ambos. Inclusive, eu tenho a liberdade de mandar algumas mensagens no WhatsApp, converso com eles em alguns momentos. Já entrevistamos o João Marcos aqui também no Cearacast. Não estive no podcast do Ricardinho, que também tá... eu também não estava, era o Brenão. Era o Brenão? Você estava de férias. Mas são duas pessoas fantásticas. E eu acho que é desse tipo de gente, é desse tipo de profissional que o Ceará pode se apegar. É um atleta que tem identificação, é um ex-atleta, né, caso, enfim, vai se aposentar, que tem identificação, que tem história, que conhece as fases do clube, viveu momentos de crise, viveu momentos de glória, viveu momentos de pressão, enfim, passou por vários momentos e conhece e se preparou para isso. E aí entra que eu acabei de falar, da paixão e da profissionalização. E é um cara, é uma função, um assessor, que não necessariamente ele vai estar totalmente ligado a uma contratação. Que algumas pessoas podem falar, mas qual o entendimento do Ricardinho de mercado, aquela coisa toda? Mas a função dele vai ser exatamente isso. Chegou chegou o João Bandeira, o João Bandeira, aqui funciona assim, ó. Aqui é o Ceará, isso aqui é isso aqui. É aquela relação vestiário-diretoria. Exatamente. Aquele cara que vai levar as demandas do vestiário pro diretor, do diretor do vestiário. Exatamente, é o cara que vai uma ser... ponte. E ele vai ser a cara do Ceará para os novos contratados, né? E eu acho que ele se encaixa muito pela postura, pela a comunicação,
por tudo que ele fez dentro e fora de campo. Pra mim, eu acho que o nome Sem falar que é um cara que tá estudando perfeito. muito, né? Tá se preparando Estudioso, bastante isso. pra isso. Você né? tem que se cercar de pessoas boas. Eu acho que qualquer empresa, qualquer clube, Como você é que tá tem aqui? que... Você tá bem? Tô bem, tô cercado tá. dos melhores. Não, Então, acho que não necessariamente dessa mesa. Isso me faz crescer. Na eu acho que redação é ali isso. também, tá bom? Eu acho que é isso. Tá tudo muito bem, Tá. cara. Não tenho nada a reclamar. Então, assim, você se cercar de pessoas boas e Tem uns estagiários engraçados, mas tudo a bem. gente tenta dar um desconto, né? A gente já foi, a gente sabe como é. É verdade. Então, assim, a gente tenta se cercar de pessoas boas e eu acho que isso leva o progresso de qualquer. O Ricardinho é uma pessoa, o Antero já destacou aí, todas as qualidades e o mais importante, tem essa identificação, entende o que é o clube, entende o que é a massa. E isso, às vezes, quando a vida de jogador ela é muito rotativa. Um ano você tá aqui, daqui a 6 meses você já tá em outro clube. Você tenta... Hoje é cada vez mais difícil você ver um jogador como o Luiz Otávio, que chega a 300 partidas no clube. Essa temporada você tá num clube, amanhã você tá em outro lado do mundo, outro lado do país. E às vezes o jogador vai ficando muito frio quanto a isso. Uhum. Mas quando você chega num vestiário e você tem um cara ali, pô, aquele cara é referência. Então, peraí, deixa eu entender como é que funciona o clube. E é isso que eu acho que o torcedor também sente falta. De um jogador que vista o rosto da torcida, que seja em campo aquele retrato. Então, acho que o Ricardinho ele vai fazer muito essa ponte entre mostrar para esses jogadores que estão chegando como é o Ceará e também dizer assim, ó, diretoria, tá acontecendo isso. O jogador está insatisfeito por isso, tá precisando mais de estrutura quanto a isso, o departamento X não tá funcionando como deveria. Então, essa profissionalização e você trazer nomes que agregam é da mais alta qualidade. É importante. E é um cargo que não tem no Ceará. Não tem, não. hoje em Vai dia, ser Seria um criado. cargo. E era isso que eu ia Ótimo. apontar. Mostra pontuar. evolução. Mostra. E tem outra questão. Geralmente, você olha para o jogador de futebol, olhava para o jogador de futebol, ou ele ia ser técnico, e aí você tem outras funções em que você encaixa esses caras que podem agregar. Então, um cargo novo no time do Ceará, você pega um ex-jogador, acho que é muito, muito bacana. E o Ricardinho não teve só passagem pelo Ceará. Jogou Botafogo. Foi. Jogou fora do Arábia, país. né? Recentemente tava no Paysandu. Isso. Terminou Então, assim, agora com tava no Floresta. Floresta. Tava no Floresta. Dá pra entender um pouquinho do universo de cada lugar. Sabe. Se caso seja confirmado, a gente deseja sorte ao profissional. Sucessos mil Gente pra boa. ele, né? O Ricardinho é um cara muito querido. E aí a gente vira mais uma vez a chavinha pra Oba, falar sobre bora. elenco, cara. Que é um assunto que a gente já falou aqui. E ali, falei contigo anteriormente, pode colocar aqui na tela pra gente, por favor? É pay booth. Aí? Renova ou não renova? Aqui os atletas que encerram o contrato neste ano com o Ceará. Aliás, outro convite. Vocês Outro convite. fizeram mais ou menos isso. No episódio anterior, a gente conversou com o Igor de Castro, com o Vladimir Marques e a gente falou sobre esse elenco alvinegro, mas foi bem rápido. Então hoje aqui... O Vlad passou o rodo? Ora, rapaz, sobrou ninguém aqui. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, pay booth. Discípulo do Fernando Maia. André Luiz, renova ou não renova? Fica com o rapaz. Sim. Fica. Luiz Otávio. Pois é, Antero. Aí, Não. cara, eu acho que o Pay Luiz booth, pay Otávio, booth, ele... fica em cima Ah, do não lado, pode pay ficar booth, assim. Pay booth. Luiz Otávio, valeu. Entra naquele jogo lá de agradecimento, Depois faz a festa, depois A gente faz as nossas considerações, mas eu também não. Michel Macedo. Não. Não, pra mim não. Danilo Barcelos. Pula. Não, esse daí... Zé Ricardo. Cara, não sei. Fica. Eu acho que o Zé Ricardo ele pode render mais. Ele não rendeu tudo o que ele tinha pra render. Se ele tiver um elenco ali que ajude, eu acho que ele pode... E com Mancini. Pois é, o Por isso que eu não sei. Mancini tem essa característica, né, cara? Ele compra umas Como é brigas seu jeito? Eu não que a sei nem o gente jeito do Zé não Ricardo entende, ainda. né? Pois é. No interior tu não diz isso, né? É. Ei, como é seu jeito? Como é que... Eu não sei o jeito do Zé Ricardo. Difícil, Mas cara. difícil, pouco. Fica esse ponto de interrogação do relacionamento dele com o Mancini. É, muito. E o Mancini é muito disso, né, cara? Ele tem uma facilidade de desagregar algumas coisas que a gente fica assim, impressionado, né? Não é Exatamente. de paizão, porque tem várias personalidades de treinador. Tem o paizão, tem o tático, tem. O Mancini é aquele cara que. Curto e grosso. Curto e grosso. É, com ele é, muito na delicado letra dele. isso. Kaique Gonçalves. Espera. Deixa rolar aí, ver um pouquinho. Eu acho que o Kaique é um cara também que, estilo Zé Ricardo, se ele tiver um pouquinho mais de espaço, ele pode render. Isso é contrato, não é empréstimo no fim, né? Não, isso é o contrato. Contrato. Ele tem contrato com o Ceará. Ah, então ou renova tem ou um não de renova. empréstimo também, mas aguarde cartas. A gente vai colocar aqui Não, também. porque eu tô fazendo a matemática. De repente, assim, não.
renova com o Kaique, mas quem é que tá no elenco ainda? Isso. Entendeu? É isso que eu... São 14 jogadores que encerram o contrato agora, em 2023. Quanto que- Aqui são os que têm contrato firmado com o Ceará. Tem 5 Emprestado. que são emprestados, tem um contrato com outras equipes. E tem mais outros 22 que tem encerram o contrato para além de 2024. É gente né? pra caramba. É. Mas, cara, eu não acho o Kaique de todo mal, não. Eu renovaria e tem alguém lá que tem contrato que eu mandaria embora. Guilherme Bissoli. Você tem que ficar, eu acho que tem que Tá render. bonzinho, não. Tem que render um pouquinho mais aí. Eu acho que dá. Não, eu acho que o Ceará É tem... porque eu acho que é Tem assim. jogadores com contrato que dá posição, não necessariamente segurar, centroavante, que vão continuar, que eu prefiro. Uhum. Entendeu? E até no último jogo o Bissoli não foi relacionado. É Eu mais acho uma questão que a gente um coloca indicativo, né? um indicativo que o Com o Mancini Mancini, tá com o Mancini. O Eric já vai embora. O Eric a gente coloca aqui por efeito figurativo mesmo, né? Tem pré-contrato com o São Paulo. O Igor Inocêncio, que é um jogador que tá no Avaí. Começou aqui como titular com o Gustavo Mourinho, né? Mas por lá. não fez muito também não. sucesso. Ali, a imagem 2 pra gente, por favor. Que é de jogadores que têm empréstimo, que vêm junto ao Ceará, mas eles são emprestados, vêm de outras equipes. No caso eu falei 5, mas são 6. Certo. Aqui a gente tem o Léo Santos, que é jogador do Corinthians. Renova ou não renova? Pode devolver. Devolve. É mesmo, é? Aí eu pergunto, será que as reuniões são assim, hein? 10 jogadores assim, manda, fica, renova. Vai. Será, hein? É porque assim, Tem que chamar qualquer de um executivo que já foi executivo Isso, pra ele gente fazer esse bastidor. detalhar. tem a questão do cara interno, como é que é o cara interno e tal. O Léo Santos ganhou moral agora, na Isso. reta final, né? O cara toca o pandeiro, né? Tem o tantã, tem o cara do tem que ter. fundão, né? Desses aí, eu acho que eu daria uma colherzinha de chá com... Dá pra ficar, mas também se for embora, ninguém vai morrer de amores, não. Eu acho, Leandro, que o torcedor que tá acompanhando a gente tá dizendo assim, rapaz, Vai embora. manda embora todo mundo. Então tá que os Reseta. comentários é muito bom. A gente vê assim, rapaz, bota a base, demite todo mundo, bota a base pra jogar esse final aí. Isso. E eu acho que o torcedor, ele tá tão de saco cheio. Me convenceram. Desse entra e sai. Até porque você tinha que fazer um esforço e tal. Não, manda o Léo Santos volta lá pro Corinthians. Valeu, um abraço. Valeu, batedeiro. Varley. Renova ou não? Não, pode... Paulo Vitor. Sim. Engraçado, o Varley começou uma temporada boa, né, cara? E aí caiu demais. Paulo Vitor, sim. Fica, o Paulo Vitor é bom. Paulo Vitor agrada todo mundo. O Breno, volante. Não. Jogador do Não Botafogo. tem um... Todo Breno é complicado. Não tem uma opinião formada sobre o Breno, não. Não. Pedro Lucas, esse teve 23 minutos na temporada toda. Como é seu jeito? Tem, é isso que cara. eu falo, assim, você traz um jogador da forma como traz, já tá errado. É. Você dá uma minutagem de 20 minutos para um jogador, é um desrespeito com o profissional, Sim. né? É um desrespeito com o profissional, é um desrespeito com o próprio Ceará que tá arcando com o custo, porque isso é pago. Isso aqui é caro aos cofres do clube. Incha a folha. E você usou para quê ele? Eu Totalmente. não... Tirou a oportunidade de alguém da base que podia estar no lugar dele, pelo menos isso aí. treinando, pelo menos no banco. Uhum. Então, assim, a troco de quê? Só porque vem do Grêmio, só porque o empresário indicou. É isso. Então, assim, numa montagem de elenco, é isso que irrita o torcedor, sabe, cara? É você dizer assim, cara, eu vou trazer o Pedro Lucas lá do Grêmio. Qual a diferença do Pedro Lucas para alguém que esteja... um Davi que tá- um Davi que tá aqui numa base, sabe? Você tira a oportunidade, você tira o jogador, a gente sabe o quanto a carreira de jogador é curta, quanto ele precisa ter temporadas boas pra se manter. É um desrespeito de todo lado. E até aqui mesmo no Cearacast, a gente trouxe aqui Israel Portela, Achei ele que fosse fala aqui sobre o mesmo Davi. na jogada. Não sei até não. quem é que tá emprestado aqui Israel pra gente já Portela, mandar logo. que é o diretor de base do Ceará, ele fala que o Davi poderia ter mais minutos, né? Poderia ter mais amostragem dos treinadores que aqui estiveram, mas não teve isso. E eu acho que é isso que o treinador lamenta, principalmente quem tá na base. Né? Pô, esse cara aqui joga mais do que aquele cara que foi contratado. Uhum. Joga mais do que esse que a torcida tá vaiando. Por que é que só porque é daqui não é usado? Exatamente. O Chay. Não. Não, pode devolver também. Aí ele Foi bom. muda pra aquela outra tela lá, 3, e aí é ruma de gente, viu? Valeu. É de foi bom. rumo, É de ruma, Adeus. agora é de ruma. É de rumo. Aí ali, tu pode colocar a tela cheia aí pra gente também, pra quem tá acompanhando no YouTube, também na nossa TV Diário, vai poder ver Certo. a telinha de cada um dos jogadores. Aqui aí, meu amigo, não é nem pra saber se renova ou não, é quem vocês acham desses aqui que deveriam permanecer, que tem alguma identificação pra 2024, porque é muita gente, né? muita- Mais de 20 jogadores com contrato. Vamos lá. Quem deveria ficar? É porque é o nosso gosto ou o que, é que você acha que o Mancini... Porque o Bruno Isso. não joga mais Tem com ele. alguns óbvios, ó. Vamos lá. O Barleta é óbvio porque foi contratado Por isso que eu falei Até lá. 2028. a preço de ouro, né? Pagaram o que pagaram no Barleta. Ah, meu amigo, ele vai ter que jogar, viu? Ele vai ter que render. Nem que não queira. Nem que não queira, ele vai ter que Ó, render. desses aí eu continuaria com
O Richard tem contrato, acho que não mandaria o Richard embora, não. Pra quem tá no Spotify, no Deezer também, a gente tem que... Não, é isso que eu tô dizendo. Tô falando de Richard, de goleiro. Isso. Tira o cabeção do meio aqui, João Madeira. Vamos lá. David Ricardo, Saulo Mineiro, Castilho, pulei o Castilho. Saulo Mineiro, tira o Castilho. Barleta. Eu vou deixar o menino Jonathan, porque é da base. E só. E só. Então, pra mim, na minha lista de são jogadores com contrato, que eu manteria o contrato e os demais eu tentaria a negociação. Repito, Richard, David Ricardo, Saulo Mineiro, Barleta e o Jonathan, que é da base. E você, Bandeira? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Segue o voto do relator? Segue o voto e eu acho que assim, o difícil vai ser tentar arrumar destino pra essas pessoas, né? Por exemplo, o Richardson é um jogador que já deu muito assim, sua contribuição pro Ceará. E eu falo, Bandeira, tá entre os ídolos do Ceará, sem dúvida nenhuma, eu falo mas... com dor no coração, sabia, do Richard? Porque é um cara, você vê que é um cara que é esforçado, mas que não tá mais acompanhando o ritmo do clube. E assim, é muito difícil um clube querer usá-lo pro próximo ano, principalmente pelo momento que ele vive, né? E assim, acredito que o Ceará não consiga emprestar ou fazer negócio, então ao torcedor ele vai ter que ver o Richardson no próximo ano. Eu falei agora há pouco do João Marcos e do Ricardinho. Isso. Eu acho que o Richardson é um cara que se aproxima muito. Se aproxima muito. Embora acho que João Marcos e Ricardinho tenham tido mais momentos de glória. O Ricardinho, naquele jogo que o Ceará se livra do rebaixamento, ele joga machucado. 2015, né? Isso. Ele joga machucado. Ele tava com um problema sério no joelho, ele joga machucado. O Richardson, eu acho ele... Cara, eu acho um bom jogador. Mas eu coloco muito assim a questão de ciclos, até mesmo pra ele. É a questão do Kleber, né? Que tem contrato. Isso. E infelizmente que eu digo pela questão do jogador, do profissional, tomou uma punição muito pesada aí da punição lá do antidoping. Vai ficar 1 ano e 4 meses parado. Amigo, isso é um golpe muito duro. Mas vamos imaginar que ele não tivesse isso. Pro próprio bem do Kleber, não dá pra ele continuar no Ceará. O clima não é bacana, sabe? O Jean Carlos, da mesma forma... O Jean Carlos é um mau jogador? Não, mas, cara... Você tem que saber fechar o ciclo. O próprio Ricardinho, quando ele sai do Ceará e vai pro Botafogo, né? O Ceará tava na A e ele foi pro Botafogo jogar a Série B. Foi. Todo mundo, vai sair. Mas ali você encerrou o ciclo. Ele já não Fechou tava bem. mais rendendo. Ele já não tava né? mais legal no Ceará. O ano seguinte já seria de cobrança, já seria de banco de reserva, já seria de críticas. E acho que isso aplica ao Richardson. O Clebão, e aí vai toda a vida um debate quando ele entra. Porque o Clebão... Acho que também já deu. Tem alguns jogadores que a imagem fica muito desgastada. E aí você tem que saber gerenciar isso. O próprio Ceará tem que saber gerenciar as imagens de quem já tá muito desgastado. O Clebão, que o Antero citou, é um exemplo. Esse aí não vai poder jogar realmente por diversos fatores. Thiago Panhussá, né? Thiago Panhussá também é outro. E assim, ao contrário do que o João Paulo falou na coletiva, esse elenco ele vai ficar marcado muito mais pelo fracasso que foi a Série B do que pela conquista da Copa do Nordeste. O Ceará Esporte Clube, a instituição, não. Será marcada porque ganhou um título. Mas esse elenco, essa comissão técnica, as diversas comissões técnicas que passaram ao longo do ano, vão ficar marcados pelo fracasso que foi a Série B de 2023. Isso é bem delicado, né? A montagem do elenco vai ter que ser feita a partir de agora para ver 2024, o Ceará... Como é que vai ser essa questão de trazer jogadores que têm experiência na Série B ou atletas que são mais rodados numa Série A para poder ajudar? E lembrando que boa parte desse elenco foi montado esse ano, né? Isso. Boa parte dessas pessoas chegaram esse ano. A gente fazia vários programas em janeiro que o Ceará anunciava um monte de gente, quem sai, quem chega, e foi todo mundo montado e pelo visto não deu. Eu até falei, falando nos bastidores, né, entrevistando fontes, uma delas até falou, cara, você fazer uma lista de contratos com jogadores que jogando a Série B pra 2024 é muito arriscado. É muito arriscado. Tem um outro risco aí, Samuel, eu sei que a gente tá quase terminando, né? Tá no limite. No limite. Um outro risco não, mas outra questão que o clube vai ter, que o Ceará vai ter que resolver. O João Paulo tem tem mandato até o final de 2024, Isso. né? Então, como é que vai ser essa transição? Eu não sei se ele pode se candidatar. Porque ele tá no mandato tampão. Se ele não quiser, por exemplo, será que vai ter outra mudança brusca nessa questão? Mas só para encerrar a minha aí, Samuel, eu estava num evento há alguns dias, um casamento, e eu encontrei alguns torcedores, encontrei um torcedor do Ceará, estava muito chateado, ele usou uma expressão que eu falei, na hora eu falei assim, não, peraí, muda isso que não tem nada disso. Ele disse...
olha, a gente precisa da ajuda de todos, a gente precisa da ajuda da imprensa. E eu falei, não, a gente tá ajudando, porque o Ceará tá acabado. Eu falei, calma lá, porque primeiro, ele não tá, esse é um fato, primeiro, ele não tá acabado. Segundo, é muito grande para acabar assim, Ele vive um momento instável, ele vive um momento de crise, ele vive um momento de ajuste, sim. Então, se o torcedor que tá ouvindo diz assim, cara, tá tudo acabado no time do Ceará, não tá tudo acabado no time do Ceará. Tem um poeta que eu não vou lembrar, o Alexandre Mota, que gosta muito de falar, que é assim, não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo. Acho que é esse muito bom. o que fica pro time do Ceará. Calma, não precisa desespero, o mundo não tá se acabando. Mas também não vamos perder tempo, não vamos entrar num espiral de sempre estar em temporada sequência. Porque a Série B, cada ano José Saramago. Cada ano que você passa na Série B, são 2 anos que você perde, né? Isso. Então o Ceará, cada rebaixamento, ele perdeu 2 anos, né? E aí você vai acumulando. Então assim, que a gente ainda não é o Cearacast de final de ano, mas já no apagar das luzes da Série B, eu acho que é esse realmente o momento de reformulação que a gente debateu o programa inteiro, e de pensar esse 24 mesmo, mas pensar pra valer, fazer um trabalho sério pra que o Ceará volte aí pra elite. Tá ótimo, vocês gabaritaram. Valeu. Bandeira, muito obrigado pela participação, viu? Show, valeu. Valeu, Samuca, beleza. Valeu, pessoal, gente. foi muito bom, hein? Foi show de bola. Bom. E é isso, você que acompanhou na TV Diário, vou logo dizendo, se não acompanhou, todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite, a gente tá na telinha da TV Diário, a cara do Nordeste lá, você acompanha a gente. Se acompanhou e pegou na metade, vai lá no YouTube do @jogadasvm, vê o episódio todinho. E também, se você gosta de apenas ouvir lá no podcast, tem todos lá no nosso tocador de áudio preferido do seu coração. Então, muito obrigado aqui pela audiência. A gente volta na próxima semana trazendo mais detalhes do Alvinegro de Porangabuçu. Forte abraço.